Eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Gênesis 24. Livro de Gênesis, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer a oportunidade aqui dos nossos coordenadores, o nosso irmão Paulo, a irmã Nalva, a confiança do nosso pastor, para estarmos aqui compartilhando um texto da palavra do Senhor. Também fazer menção aqui a nossa gratidão, o apoio em oração, o carinho que nós temos da igreja, né, em favor da nossa irmã Elisete, minha esposa, pela oração. Ela fez a cirurgia e graças a Deus está tudo bem, está em casa, está se recuperando. Estou servindo de cabeleireiro, de arrumador. Aí ela faz um penteado aqui, não está bom. E aí, não, faz de novo, também não está bom. Até o final eu vou ficar bom de penteado, de arrumar. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 24, nós vamos ler do verso 58. Eu vou ser bem breve por conta do horário, mas eu gostaria de chamar a tua atenção para o que nós vamos compartilhar. O verso 58 diz assim: E chamaram Rebeca e disseram: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher. Amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Amém? Esse texto é um texto muito bonito. E, na verdade, ele é um capítulo maior do Antigo Testamento, tem 67 versículos. E se você tiver tempo, depois você leia a belíssima história do casamento de Isaque e de Rebeca. E nós estamos nessa noite num culto de família. E quando a gente fala de culto de família, a gente precisa sempre falar alguma coisa de família. Esses dias eu estava descobrindo que eu só falo sobre família. Eu estou quase igual o João. João só pregava o arrependimento, eu só falo sobre família. E eu estava refletindo esses dias, justamente sobre pensar sobre família, sobre relacionamento, sobre casais, entendendo um pouquinho do que está acontecendo com a nossa nação, né, com o nosso país. E a gente percebe que há uma espécie de um ambiente muito propício para que as coisas da nossa nação estejam caminhando da forma como elas estão, né? A gente tem uma nação poderosa, uma nação rica, um povo numeroso, mas a gente está imerso numa cultura, que essa cultura ela não contribui em nada para a nossa vida como pessoa, ela não contribui em nada na nossa vida como família, ela não contribui em nada para a nossa vida como casal, como família, como servo de Deus. Justamente porque a cultura em que nós estamos vivendo hoje, e o pastor sempre fala muito disso, a gente está vivendo uma cultura de infantilização. Se você olhar a ideia daquela frase que diz pão e circo, é uma verdade na nossa nação. E as pessoas elas vão sendo cativadas e presas justamente numa cultura que as mantém justamente numa ideia ou numa posição muito infantilizada. E aí a gente tem um retardamento de uma maturidade. Então a gente vê jovens, adolescentes, família, e aqui não é uma questão de culpar ninguém, mas simplesmente fazer uma descrição da realidade e perceber.
que se nós dependermos do fluxo da cultura corrente, nós vamos permanecer imaturos. Nós vamos permanecer como pessoas que não conseguem fazer uma leitura da realidade, do contexto onde está inserido, justamente para se posicionar. Quando a gente olha a palavra de Deus, e a gente vai ver muito isso no ambiente da família e o ambiente do casamento, é que a família e o casamento são dois ambientes que eles propiciam amadurecimento. Eles propiciam que nós amadurecemos para a vida. O bom é se nós pudéssemos amadurecer justamente antes do casamento, se a gente pudesse amadurecer, ter ali uma maturidade muito antes do casamento, para a gente entrar no casamento já um pouco mais amadurecido. Mas o que a gente percebe aqui na história deste casal, e eu quero usar a história deste casal aqui, Isaac e Rebeca, né, nesse encontro aqui que eles têm aqui, através do servo de Abraão, Eliezer, que foi justamente buscar a esposa para o seu senhor Isaac. O que nós podemos aprender? Porque quando a gente vê um encontro desse casal, além de ser um encontro lindo, além de ser um encontro poético, além de trazer uma riqueza muito grande de detalhe e mostrar o quanto que a Bíblia valoriza o casamento, ao ponto de ter um capítulo de 67 versículos para falar sobre um encontro, sobre um amor, sobre uma relação conjugal, e a beleza desse texto que é tão linda. Mas eu gostaria de, a partir desse texto, trazer para vocês aqui o caminho da maturidade. Porque quando a gente olha o texto que eu li para vocês, foi justamente de uma forma muito maravilhosa, muito poética, em que eles se encontram no caminho. né? Enquanto Rebeca vinha da sua família para encontrar com o seu Senhor, o texto diz aqui que Isaac estava justamente de caminho no campo, aonde todas as tardes ele estava orando. Então eu gostaria de, a partir desse texto, dessa referência, e se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, você vai entender um pouco melhor o caminho da maturidade que a gente encontra nos dois, e que são princípios que a gente pode colocar na nossa vida, como pessoa, como ser humano, como servo de Deus, mas como casado, como família, porque são princípios que casam, né? Que princípios que cabem em cada um de nós. Eu digo que princípios da palavra do Senhor são roupas que servem todos nós, tá bom? Então nós vamos caminhando aqui, e aí eu vou ser um pouco mais específico, mais rápido, por conta do tempo, mas eu gostaria de trazer aqui esses princípios de maturidade que está aqui nesses dois, e que se nós colocássemos na nossa vida, e se colocarmos ele, tenho certeza que nós traremos uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então não vou me deter aqui os detalhes do encontro, depois você lê na tua casa, mas eu vou me deter alguns princípios aqui que a gente possa destacar, tá bom? E aí o primeiro princípio aqui que eu percebo aqui nesse texto, nessa história, é justamente o princípio do desenvolvimento da sua identidade. Quando a gente vai olhar o encontro de Eliezer com Rebeca, no verso de número 23 e 24, se você puder olhar na tua palavra, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Eliezer olha para Rebeca e diz: de quem é filha? E Rebeca diz: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. E aqui essa expressão simples para nós, mostra para nós aqui que essa jovem, que essa adolescente, ela se encontra com o Senhor e ela consegue fazer uma descrição de quem ela é. Ela era Rebeca, ela era filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então nós mostramos que o primeiro princípio aqui dessa moça é que ela tem desenvolvida na sua vida a sua identidade. William Barclay diz que todo ser humano tem 2 dias de alegria. O primeiro dia é quando ele nasce, e o segundo dia é quando ele descobre quem é e por que ele nasceu. Então a importância da gente descobrir ou desenvolver a nossa identidade para entender quem nós somos de verdade. Quando a gente olha, meus queridos, esse texto, quando a gente olha essa resposta, a gente vai perceber que ela tem uma noção clara da identidade de quem ela é. E é interessante porque nós precisamos, meus queridos, desenvolver
uma noção, né, uma versão mais estruturada de quem nós somos, da nossa identidade, do nosso papel. Justamente, queridos, quando a gente consegue olhar para a nossa verdade, para a nossa história, para a nossa biografia, a gente entende a nossa própria identidade. Existe um autor chamado Cumming que ele diz que o maior desafio da sociedade contemporânea é nós sermos quem nós somos, num mundo que está a todo momento trabalhando para você ser qualquer coisa, menos aquilo que Deus quer que você seja. Então, o primeiro princípio importante para as nossas vidas é: vivemos num mundo em que trabalha 24 horas para desconstruir aquilo que você tem na vida, que é a imago Dei, a imagem e a semelhança do Senhor. E há um princípio importante que nós vemos nessa moça, o fato dela ter uma noção clara da sua identidade. Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Qual o porquê da nossa vida? Por que estamos aqui? Ter uma identidade nos coloca na direção do caminho da maturidade, e com certeza há uma diferença na nossa vida quando a gente assim o fazemos. O segundo princípio que a gente olha no texto sagrado está como um complemento desse primeiro, que é o desenvolvimento da sua identidade, mas ela mostra aqui para nós que ela tem um acolhimento destemido da sua realidade, da sua vida. E quando perguntado para ela, ela sabe quem ela é de verdade. Ela sabe quem ela é. Ela é filha de Betuel. Ela sabe aonde ela está localizada. Ela sabe o seu povo, a sua origem, a sua descendência. Ela sabe de tudo isso. Quando a gente olha, meus queridos, no livro de Gênesis 24, verso de número 62, a Bíblia vai dizer que Isaac, ele está morando no Neguebe. Ou seja, quando ele retorna, quando a sua mãe morre, falece, então ele está solteiro. O texto diz então que Isaac, ele vai morar no deserto, ele vai passar os dias no deserto, e aí a Bíblia fala que todas as tardes ele estava orando, buscando a Deus no campo, mostrando que tanto um como o outro, eles têm noção clara da realidade da sua vida, e assim eles acolhem a realidade que eles vivem. Por que isso é importante, meus queridos? Porque a maturidade decisiva na nossa vida como ser humano, ela se dá quando a gente se inscreve na nossa realidade. Ela se dá quando a gente consegue enxergar a realidade da nossa vida e a gente passa a ter uma relação de verdade, de transparência com os fatos e com a circunstância. Isaac está no Neguebe, está no deserto, está atravessando um processo de luto da sua mãe. Ele entende o momento que está vivendo. Rebeca, por sua vez, está inserida dentro do seu povo e ela tem uma noção clara das circunstâncias da sua vida. Por quê? Porque é importante, meus queridos, a gente acolher isso. A gente está vivendo um período muito desafiador da sociedade, que eu brinco com a Elisete, que a gente está vivendo uns verdadeiros avatar, onde as pessoas estão construindo uma outra imagem de quem elas são, estão criando uma realidade fantasiosa das suas vidas, mergulhando, meus queridos, numa utopia. E a gente precisa, meus queridos, aprender que nós precisamos extrair ideias da realidade e não extrair a realidade das nossas ideias. Ou seja, não dá para a gente criar um mundo fantasioso, não dá para a gente criar um mundo de Bob. A gente precisa amadurecer, e amadurecer significa encararmos a realidade da onde a gente está. Quando a gente olha Isaac e Rebeca, eles dão um show para a gente, eles dão lições para a gente, que eles acolhem a sua realidade própria. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, faz até um tempo já, e ele tomou um caminho um pouco diferente da vida, e ele acabou tomando algumas decisões muito difíceis, né, muito equivocadas, digamos assim, e conversando com ele, eu percebi que ele estava criando uma fantasia. E aí eu deixei ele falar, e aí eu fui, de uma forma gradativa, fui colocando os pés dele na realidade, e aí ele começou a ficar um pouco murcho ali, mas eu estava mostrando para ele que a maturidade,
ela começa quando a gente se inscreve na realidade e diz: esse sou eu, essa é a minha realidade, aqui é onde eu estou, e é a partir disso que eu vou trabalhar, que eu vou fazer alguma coisa. E nós precisamos fazer isso. O mundo, meus queridos, está querendo forjar uma pseudo-realidade para nós, está querendo criar, meus queridos, porque quando a gente olha as mídias sociais, dá a impressão de que ninguém tem problema, ninguém tem dificuldade financeira, ninguém tem dor de barriga, ninguém tem... ou seja, é um mundo, uma fantasia. E eu não estou dizendo que você não precisa ter rede social, mas eu estou dizendo que você precisa tomar cuidado, porque a maturidade se inscreve quando a gente não abre mão de entender e acolher a realidade aonde a gente está inserido. Para alguns de nós é difícil acolher essa realidade, mas é um caminho libertador quando a gente começa a se deparar com essa verdade. O terceiro princípio que eu gostaria de trazer aqui a vocês, que a gente encontra aqui com a vida de Isaac e de Rebeca, está aqui justamente quando a gente olha a beleza do texto, do verso de número 15 e 16, e vocês vão lembrar, meus queridos, que o servo Eliezer, ele faz um propósito com Deus, né? Ele caminha mais ou menos uns 800 km de camelo, ele não sabe para onde ele vai, ele não tem endereço, ele não tem nenhum CEP, ele não tem Waze, não tem nada, e ele faz um projeto com o Senhor, um propósito com o Senhor: Senhor, me dá meu bom encontro, me dá sinais da moça em que eu encontrar, em que eu consiga identificar quem é essa moça que o Senhor tem para casar com o meu senhor Isaac. E o texto vai dizer então que ele chega com os seus camelos, uma comitiva de mais ou menos 200 camelos, aliás, 10 camelos. Cada camelo daquele tinha uma capacidade de tomar pelo menos uns 200 litros de água. E aí a gente percebe, meus queridos, que o texto vai mostrar que ele chega na cidade, e a beleza aqui está no verso número 15 e o verso número 16, quando diz que Rebeca trazia consigo o cântaro no seu ombro. E no verso de número 16, a Bíblia diz que ela desceu e foi à fonte e encheu o seu cântaro e voltou. E esse terceiro princípio é importante que a gente encontra aqui com a vida de Rebeca, que é justamente o desenvolvimento da autorresponsabilidade. Ou seja, Rebeca, ela era uma princesa, ela era uma mulher que vivia dentro de uma família que tinha uma certa condição e provavelmente não precisaria estar carregando cântaro no ombro para tomar a sua água. Mas ela mostra aqui para nós, querido, que ela tinha já desenvolvido na sua vida a autorresponsabilidade. É ela mesma que pega o seu cântaro, que coloca no seu ombro, e ela mesma vai em busca da sua água. E aqui isso é muito importante para nós, meus queridos, porque nós precisamos se engajar na nossa vida, seja você adolescente, jovem, seja você ancião, seja você meu irmão ou minha irmã, nós precisamos nos engajar na nossa vida em responsabilidade. A gente precisa acolher a responsabilidade e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ou seja, Rebeca aqui mostra para nós que ela é responsável por aquilo que ela produz. E aqui é interessante, irmãos, porque ela não terceirizou a sua vida para outrem. Quando a gente vê Jesus encontrando aquele homem no tanque de Betesda, que a Bíblia diz que ele estava ali há muitos anos, ali ao pé do poço, e que Jesus olha para aquele homem e diz: você quer ser curado? A gente percebe que aquele homem já estava numa condição tão deplorável que ele começou a terceirizar a angústia da sua vida para todos, para o anjo, para a insensibilidade das pessoas, da sociedade, da piscina. Todo mundo era culpado porque ele não conseguiu se responsabilizar. E a gente percebe aqui que Rebeca, ela mostra para nós que nessa altura da vida, já uma adolescente, ela tem uma autorresponsabilidade na sua vida. Ou seja, ela é responsável pelo seu balde, ela é responsável pela sua água, ela é responsável por aquilo que ela produz e por aquilo que ela quer, ela se engaja. Meus irmãos, precisamos acolher na nossa vida a autorresponsabilidade. Nós precisamos parar de ficar terceirizando as angústias da nossa vida para o governo, para o presidente, para fulano A, fulano B, vizinho da direita, da esquerda, o funcionário, o chefe, o patrão. Querido, nós precisamos nos engajar e acolher na nossa vida como maturidade a autorresponsabilidade por si mesmo. E acolher a autorresponsabilidade por si mesmo, ela é algo muito importante. Porque o Einstein já dizia que é insanidade
a gente fazer sempre as mesmas coisas e querer que os resultados sejam diferentes. A gente vai lembrar sobre Benjamin Franklin, que diz que aquele que é bom em dar desculpa, raramente é bom em alguma coisa nessa vida. Ou seja, nós precisamos assimilar a autorresponsabilidade e dar conta do nosso papel. E aqui eu falo sobre jovens, sobre adolescentes, sobre você que é marido, que é pai, para você que é esposa, que é mãe, para você que é mulher, que é cidadão. Nós precisamos nos engajar na autorresponsabilidade própria. E Rebeca, ela mostra aqui para nós que ela assumiu e que ela entendeu a regra do jogo. E o que é a regra do jogo? Nós precisamos acordar para a regra do jogo da vida. Nós precisamos acordar cedo para a regra do jogo da realidade. Porque ela entendeu, se eu quero tomar água, preciso pôr o baldinho no ombro. Alguns dizem que era em torno de 40, 50 litros. Imagine uma moça com 40, 50 litros nas costas de um cântaro, que desceu num poço que não tem torneira, que não tem mangueira, que é na corda, e vai descendo, e vai subindo, e vai voltando, porque ela entendeu que ela precisa acolher a autorresponsabilidade. Vocês sabem que a gente trabalha com família, e o que eu mais me deparo sobre casamento é jovens casais de 20, 30 anos de casado, que são verdadeiros adolescentes, cada um terceirizando a responsabilidade para o outro. Porque o outro não lavou a roupa, o outro porque não lavou a louça, o outro porque não guardou dinheiro, o outro porque não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro, não fez aquilo outro. E eu fico olhando e falo, meu Deus, do ponto de vista biológico, tem 30, 35, 40 anos, tem 28, 30 anos, mas do ponto de vista de maturidade, são verdadeiros adolescentes de 12, 13 anos, se engalfinhando, jogando, terceirizando a vida um para o outro, terceirizando a vida para o pai, para a mãe, para o governo. Querido, Rebeca nos ensina que a gente precisa desenvolver a autorresponsabilidade. E o maior drama disso é quando vai para o casamento e ele entende que, quando é homem, entende que a mulher ela vai ser extensão da sua mãe, que põe prato, que põe comida, que põe louça. E a mulher muitas vezes entende que o marido vai ser extensão do teu pai, que tem que cuidar, tem que levar para a escola. Querido, nós precisamos amadurecer. E Rebeca mostra para mim e para você que o caminho é nós termos a autorresponsabilidade. Mas vamos para o quarto princípio aqui desse texto. Quando a gente olha aqui no verso 15 e 16, em que a gente vê uma outra faceta aqui dessa moça que é muito interessante. Ela consegue acolher aqui aquilo que é o quarto princípio que eu quero compartilhar com vocês, é que ela se torna e ela desenvolve a produtividade. E só de ler o texto já cansa. Verso de número 15. Aproximou-se e trazia o cântaro no ombro. Verso de número 16, desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. Ela diz que encher, ela ia abastecer e dar água para todos os camelos da comitiva. E era em torno de 10 camelos, então ela tinha que dar conta com o cântaro. Descia à fonte, ela enchia o cântaro e ela voltava. E aí, no verso de número 18, o texto vai dizer, respondeu ela prontamente, baixou o cântaro e deu de beber. Verso de número 19, tirei água para todos os seus camelos. Verso de número 20, esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e voltou depressa, a fim de tirar a água para todos os camelos. E quando a gente olha esse texto, a gente cansa. Mas vai mostrar para nós que esta moça, ainda jovem, ela mostra algo que é um princípio muito importante. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos nos tornar pessoas produtivas. Produtiva. Ela com o cântaro dela, ela se tornou aqui produtiva. Ela começou a produzir. Ela começou a produzir para o camelo, a produzir para os servos, para aquela comitiva. Ela começa a produzir, ela desce, ela volta, porque quer mostrar a ideia que essa moça ela está em movimento. Ela não para, ela está em produtividade, ela está produzindo, ela está inserindo alguma coisa de si no mundo. E aqui é interessante, irmãos, porque aqui ela busca gerar resultado na sua vida. Aqui ela busca realizar-se. Aqui é uma mentalidade de alguém que entendeu, eu já recebi bastante, e agora eu preciso produzir algo significativo e devolver para o mundo.
Rebeca mostra para nós que ela é virtuosa, ela tem talento, ela é ávida por servir, ela é generosa, ela é trabalhadora. E ela tem uma mentalidade daquela que entendeu: eu já recebi, a vida já me deu, já recebi bastante, e agora eu quero fazer, eu quero gerar significado e eu quero abençoar. Parece simples, mas aqui está uma mentalidade de alguém que parou de entender que a vida tem que te servir. E a gente começa a amadurecer quando a gente acorda para a realidade de que a vida não está aqui mais para servir e que a gente precisa servir a vida, que a gente já recebeu bastante. Sabe quando a gente para de reclamar, meus irmãos? Quando a gente olha para a nossa biografia e, embora a vida de alguns, como a minha e como tantas outras, ao longo do período da vida recebeu pouco, eu não posso olhar para o pouco e entender: eu recebi o suficiente, estou aqui. E se eu estou aqui, eu preciso ter maturidade, que eu preciso produzir. E eu preciso ter alguma coisa para oferecer. Isso é interessante porque a gente sai de uma mentalidade de que a vida tem que servir. Ainda que a vida para alguns foi muito dura. E para aqueles que a vida foi muito dura e que ofereceu pouca coisa, eu quero que você entenda uma coisa: acolha que, embora tenha sido pouco do ponto de vista de comparação com o outro, foi suficiente para te trazer até aqui. Se você está vivo, alguma coisa aconteceu, Deus moveu alguém, usou de circunstância, você está aqui e nós precisamos nos tornar produtivos. Nós precisamos servir. Sabe quando a gente começa a amadurecer, jovens? Quando a gente desiste da ideia de que o mundo tem que servir, e a gente começa a fazer e a produzir. Quando a gente começa a arrumar a nossa cama, quando a gente começa a dar conta das nossas coisas, das nossas contas, das nossas obrigações, quando a gente entende que o mundo está aqui para receber alguma coisa da gente. Aí você começa a lavar uma louça, você começa a lavar uma garagem, você começa a ir na padaria comprar um pão, você começa a produzir. E quem começa a produzir se torna uma fonte, se torna produtivo, e quem produz, produz mais. E Rebeca mostra para nós aqui a beleza de alguém que encontrou a maturidade de ser produtivo. E dirijo aos casais aqui nesta noite: seja produtivo no teu relacionamento conjugal. Desiste dessa ideia de que alguém tem que estar te servindo a todo momento, alguém tem que estar para enxugando. É como se assim, você precisa me consolar. Eu não estou dizendo que no casamento não tem apoio, eu não estou dizendo que no casamento não tem uma reciprocidade, mas eu estou dizendo que o casamento, muitas vezes, ele recebe um peso de alguém que ele está ali para curar todos os buracos da sua existência. Não, querido, o casamento, ele é um lugar onde Deus nos uniu para desenvolver potencialidade, e a gente vê aqui nesta moça aqui que ela tem produtividade, e produtividade é maturidade. Homens e mulheres, precisamos ser produtivos. Faça alguma coisa, se mexe, jovens, adolescentes, vai ser produtivo, se mexam, isso ajuda. Quando a gente vê, quando a gente é jovem, a gente quer casar, né? Mas depois que a gente casa, que a gente não leu as letras pequenas do contrato, mas a gente vai perceber que Adão só casou depois que ele trabalhou muito, mas trabalhou demais, porque quando Adão casou, ele já era engenheiro, ele já era administrador, ele já era biólogo, ele já era tanta coisa, ele já nomeou a natureza, ele fez tanta coisa, e a Bíblia mesmo diz: olha, cuida dos teus negócios lá fora, planta a tua lavoura no campo e depois você edifica a tua casa. Querido, nós precisamos ser ávidos em produtividade. Começa a arrumar o jardim, começa a fazer alguma coisa e a coisa vai andando. Quinto, já estou caminhando para o final, a gente vai perceber aqui que Rebeca traz aqui um princípio de maturidade importante, no verso de número 15 ao verso de número 20, e aquilo que eu chamo aqui que ela desenvolveu na sua vida imunidade social. Porque quando a gente olha, queridos, o que Rebeca faz para a sociedade, e quando a gente olha o que Isaac faz para a sociedade, eles desenvolveram algo que você e eu precisamos ser vacinados: imunidade social. Deixa eu dizer aqui para vocês, todos os homens da época de Isaac, todos tinham muitas mulheres, a provar a sua descendência. Isaac só teve e conheceu uma mulher, Rebeca.
mesmo sendo filho de um homem poderoso, ele decidiu permanecer virgem até o casamento. Aí eu fico pensando, imagine quanto que Isaac sofreu por aquela decisão. Mas ele desenvolveu um negócio chamado imunidade social. Ele tinha certeza do que ele queria na vida, ele não se importava o que os outros achavam ou deixavam de fazer, ele tinha uma vocação, um projeto, um propósito de vida, e quanto a isso, ele pouco estava se importando o que a sociedade estava dizendo. Quando a gente olha para Rebeca, a gente vai ver que ela está acima de qualquer julgamento, porque ela não se importa de falar com aquele senhor, de carregar balde nas costas, de se mexer, de fazer alguma coisa. Nossa, mas você é filho de uma família que tem ali a sua nobreza, que tem o seu status social. Que vergonha descer, queridos, vergonha é roubar, vergonha é fazer aquilo que é errado. Isaac e Rebeca mostram para nós que se nós quisermos vencer na vida, a gente precisa se vacinar, ter imunidade social e focar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E aqui é interessante, meus queridos, porque tem gente não dormindo, porque fulano, porque beltrano, porque cicrano. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A frase, o que os outros vão dizer, é a frase com maior potencial de destruição de sonhos e de felicidade. Repito, a frase, o que os outros vão dizer, é a frase com maior potencial de destruir sonhos e felicidade. Nossa, mas o que vão dizer que eu estou trabalhando, que eu estou levando marmita? Mas o que vão dizer que eu vou estar trabalhando numa empresa A, numa empresa B, numa empresa C? Mas o que os outros vão dizer se pegar eu trabalhando no terceiro setor? E o que os outros vão dizer se eu tiver que fazer no final de semana um free, ir lá no salão e se tornar garçom? O que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer? Queridos, nós precisamos viver aquilo que Deus tem. E se talvez no momento da tua vida é um momento semelhante ao de Rebeca, de carregar balde, de descer no poço, de fazer esforço, de acordar cedo, de pegar ônibus lotado, de correr, de enfrentar ali o almoço frio do governo, de fazer algumas coisas, de tentar alguma vaga, deixa eu dizer uma coisa, não se importa o que os outros vão dizer. Se importe com aquilo que Deus tem na tua vida e viva o teu momento. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu já virei Natal com cesta de doação de igreja. Eu não tenho nenhum problema de dizer que a gente já atravessou dificuldade. Eu não tenho nenhum problema de dizer que a gente já teve situações de eu ver a Elisete com uma sandália no pé, que não tinha duas. O que importa, querido, que eu tinha que levar marmita, que tinha que cruzar o que for, não importa. A gente precisa só ter uma coisa, entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Se blindar de que fulano, de beltrano, de cicrano, mas o fulano está viajando. Querido, viva a tua vida, a tua realidade, o teu momento e desenvolva a imunidade social. Sexto, já estou caminhando, 3 minutinhos. A sexta coisa que a gente encontra nesse texto, que é maturidade, que a gente encontra na vida desse moço, desse casal, né, desse jovem pretenso casal aqui, é no verso de número 33 ao 58. O texto é longo, mas eu vou adiantar para vocês. Rebeca desenvolveu o domínio daquilo que a gente chama de totalidade. E o que é isso? Eu vou explicar bem, para você entender que isso é maturidade de viver. Para você colocar na tua casa, no teu casamento, na tua vida, você que é adolescente, você que é jovem, para você entender. Para você colocar aquilo que se chama o domínio da totalidade. Do verso de número 33 ao 58, há toda uma história desenvolvendo que eu contei um pouquinho para vocês. A moça levou a comitiva para casa. E aí é interessante que depois de toda da família de Rebeca ouvir a história do servo, no dia seguinte, o texto que eu li aqui, eles chegam para aquela moça e diz assim: então, você vai ou não vai? Porque perceba aqui, o coração da família estava muito pesado e eles não queriam. Eles diziam: deixa mais um pouquinho, deixa mais um pouquinho, deixa aqui. E ela responde de uma forma assim, muito interessante: eu vou.
E ela só responde assim, porque ela entendeu todo o processo do que estava acontecendo. Ela conseguiu fazer uma leitura de que tudo aquilo ali era algo de Deus para ela, que era algo que estava acontecendo aqui, e que aquilo era um processo, tinha multideterminação, tinha vários desdobramentos, mas aquilo que Deus tinha para a sua vida, ainda que a sua família, não contrariada totalmente, mas com o coração apertado, ela foi firme de dizer, eu vou. Quando a gente tem maturidade, a gente entende o momento e aquilo que Deus tem para nós. E ter maturidade aqui é você entender o processo da sua vida. E eu quero te dizer que nesta noite Deus vai te dar maturidade, Deus vai te dar capacidade para você entender que Deus está trabalhando no seu lar, na sua casa. Há muitos desdobramentos determinantes aqui que está encaminhando para que vitória chegue na tua casa, na sua família. E aqui é interessante, meus queridos, que aqui eu faço um adendo e abro aqui para os jovens. O mundo e a cultura moderna não querem que nenhum de vocês entenda todo o processo. Eles não querem. Eles não querem que vocês entendam o processo da vida. O mundo não quer que vocês entendam o processo de viver. O mundo está aqui para colocar o pão e o circo. O mundo está aqui para ficar colocando jogos. O mundo está aqui para colocar o consumo de propostas mágicas, dizendo que você vai ficar com o corpo, com a medida, com o bolso, com a conta, de uma forma mágica e mirabulosa, porque o mundo quer nos enganar. Mas se nós tivermos maturidade, a gente consegue compreender e entender tudo aquilo que nós estamos vivendo. Último, estou fechando a Bíblia. Se você esqueceu de tudo, deixa aqui o último princípio aqui que a gente encontra nessa moça e nesse rapaz, que é o domínio da gente entender que a vida, ela tem uma transcendência. O que é isso? A vida está para além daquilo que os nossos olhos naturais veem. Talvez seja por isso que Paulo ficou muito preocupado com a igreja de Corinto, quando ele disse assim, olha, o tempo que vocês estão aqui já era para vocês terem dominado algumas coisas. Porque a maturidade aqui, o ápice da maturidade é a gente entender a vida como uma transcendência. O que é isso? Leia os versículos e aqui eu encerro. Se você pegar toda a trajetória do texto, eu leio alguns versículos para você. Verso de número 12. Então o servo orou ao Senhor. Verso de número 26, 27. O homem prostrou-se, adorou ao Senhor e disse, louvado seja o Senhor. Verso de número 50. Labão e Betuel disse, é evidente que o Senhor trouxe aqui. Verso de número 52. Quando ele ouviu as respostas, ele prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. O que isso quer nos ensinar? Que acima de toda a humanidade, que toda a dimensão humana e natureza das coisas, existe uma transcendência de um Deus que é todo poderoso, que a todo tempo está trabalhando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar, e que se nós tivermos maturidade, a gente consegue entender e compreender o agir e o atuar de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, há uma dimensão para além daquilo que você pode ver. Há uma dimensão supra-espiritual, um propósito maior. E Deus, Ele tem nisso um sentido para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, para a tua história, para a tua descendência. Parece uma coisa muito simples aqui essa história, mas há o Espírito de Deus trabalhando em tudo. E tanto Eliezer como todos eles entendem o agir de Deus. E aqui, fechando a Bíblia, eu gostaria de fechar a Bíblia com a oração de Eliezer, do servo. Quando ele pega a missão do Abraão, e ele olha para a grandeza do chamado e da missão a desempenhar, e ele faz uma oração, que é uma oração dele, mas que é uma oração profética para nós,
que é uma oração profética para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. E ele diz: Senhor, dá-me hoje um bom encontro. E Deus dá bons encontros na vida, na sociedade, nas relações. Deus dá sempre um bom encontro, prepara portas, abre porta de emprego, muda circunstâncias, cria meios, cria circunstâncias, cria algo maior para além da nossa compreensão. Porque Deus tem uma bênção para a tua casa e para a tua família. Deus abençoe.